Bom, pessoal, temos aqui uma questão bem interessante sobre cinemática vetorial. Um foguete viaja pelo espaço sideral com os propulsores desligados. A velocidade inicial v' tem módulo constante e direção perpendicular à ação dos propulsores, conforme indicado na figura. Então, realmente, os propulsores estão posicionados na vertical, de acordo com a nossa visão, e na horizontal a gente tem uma velocidade v dita constante. O piloto aciona os propulsores para alterar a direção do movimento quando o foguete passa pelo ponto A e os desliga quando o módulo de sua velocidade final é superior à raiz de 2v', o que ocorre antes de passar pelo ponto B. Considere as interações desprezíveis. Então, o que é que ocorre? Antes de passar pelo ponto A, o foguete não tinha velocidade vertical. Porém, quando os propulsores são ativados, aqui a gente vai ter uma velocidade na vertical. E essa velocidade na vertical ela vai aumentar até chegar nesse valor, né? Ou seja, inicialmente a gente tem um movimento uniformemente variado na vertical. Quando a gente chega nesse valor máximo, esse valor vai ser mantido, porque ele se encontra no espaço sideral. Ali não tem nenhum tipo de atrito, não tem nenhum tipo de interação a ser considerada, né? São desprezíveis. Então, quando ele chegar nesse valor, ele fica nesse valor. Então, volta a ser um movimento uniforme na vertical, belezinha? A representação gráfica da trajetória seguida pelo foguete antes e depois de passar pelo ponto B é. Então, aqui nas alternativas, a gente tem algumas representações, mas antes de olhar para cada uma delas, eu gostaria que a gente analisasse o caso detalhadamente aqui. Inicialmente eu fiz um desenho, mas não deu muito certo, então eu fiz essa pequena gambiarra lá no PowerPoint, beleza? Então, no início do movimento, o que é que a gente tem? A gente tem ali no ponto A uma velocidade v, que é a velocidade horizontal, né? Ela se mantém a mesma durante todo o percurso, se a gente analisar. O enunciado falou que ela é constante, né? Então ela não se altera, belezinha? Quem se altera é a velocidade na vertical, porque no ponto A os propulsores são ativados. Então vem com a velocidade pequenininha. Essa velocidade logo depois vai crescer, e aí ela cresce de novo, e aí ela cresce de novo. E aí ela cresce a tal ponto que ela chega a ser igual em módulo à velocidade na horizontal. E por fim ela consegue chegar a uma velocidade de raiz de 2v, que vai ser um módulo superior à velocidade horizontal. Essa velocidade aqui é maior do que essa em módulo, belezinha? Então vê só, esses tracejados azuis que eu estou colocando aqui, o encontro deles representa o vetor resultante das velocidades, né? Porque a gente tem uma velocidade horizontal e uma vertical. Então a resultante ela ficaria mais ou menos aqui, né? E veja que isso vai acontecer para cada um desses momentos que eu separei aqui, beleza? Então a trajetória que ele vai seguir é essa. E aí veja que quando a gente for conectar esses pontos, a gente chega nisso aqui, ó. Até aqui, mais ou menos, é uma curva, né? Uma curva bem acentuada, até aqui. Quando as velocidades se igualam em módulo, ela começa a ficar retilínea, mais curvada, na verdade, é quase uma reta. E aí, quando a velocidade fica aqui, ó, é o valor máximo. Então, chegou nesse valor máximo, o vetor sempre vai ser esse. Então, a partir daqui, a gente tem uma reta bem definida, ok? Observe que na letra A é como se ele começasse já com o valor máximo aqui e ele mantivesse isso durante todo o percurso. Ele acionou os propulsores, ele não acelerou. Instantaneamente, ele já começou com a velocidade máxima. E aí ele manteve a linha reta ao longo do percurso. A gente viu que isso não ocorre, né? Existe uma curva no início. A letra B, ela diz algo parecido, porque aqui a gente continua com uma reta que indicaria o valor máximo aqui, né? Um valor constante, inalterado durante todo o trajeto, que não ocorre. E quando chega aqui no ponto B, é como se ele tivesse só velocidade horizontal. Cadê a velocidade vertical daqui? Se não existe atrito e ele nem freou, nem nada, então ele continuaria com essa velocidade máxima, beleza? Não tem como ela subindo nada. Aqui na C, a gente tem a nossa resposta, porque é justamente isso que a gente desenhou naquela gambiarra, né? A gente tem uma curva no início, aí chega num certo momento em que a gente tem a velocidade máxima, e quando a gente chega nessa velocidade máxima, a velocidade não muda mais. E aí realmente fica uma reta
ao longo do trajeto. Então, a letra C de cirrose é a nossa resposta. A letra D tem uma curva, só que essa curva vai até o ponto B, não é isso que ocorre. E a partir do ponto B, ele perde a velocidade horizontal? Cadê ela? Então ele fica só na vertical? Não. Então a gente já sabe que essa aqui também é mais falsa do que uma nota de R$3, né? E por fim, aqui na letra E, a gente tem um defeito de ser a curva o tempo todo. E quando chega aqui em B, ele tem uma velocidade vertical, mas parece que a velocidade horizontal cresceu, né? Para que ele pudesse ir para a direita dessa forma, com a nova curva. Só que essa velocidade não pode crescer, não. Então a gente tem que essa também está descartada. Então a resposta realmente é a letra C, de catapora, de cirrose. Tranquilo? Até a próxima, pessoal!